Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Tríade abençoada. Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. A Igreja Católica, desde os tempos apostólicos, ensina que além da Sagrada Escritura, também é necessário para a formação doutrinal e moral da Igreja a Sagrada Tradição, compreendendo aí os ensinamentos dos apóstolos e dos primeiros cristãos, e o Sagrado Magistério, compreendendo o que os concílios, o Bispo de Roma em particular, e em comunhão com ele todos os bispos, definem e ensinam como verdades de fé e moral. Tal tríade abençoada, Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério, foram e são os responsáveis pelo desenvolvimento e manutenção de toda a doutrina católica nesses 20 séculos de história cristã. O protestantismo nega tanto a tradição quanto o magistério legitimamente instituído por Jesus Cristo. Para eles, a única regra é a sola Scriptura, ou seja, somente a Bíblia e nada mais do que ela é regra de fé e de moral, interpretada livremente por qualquer pessoa, método do livre exame. Eis Martinho Lutero a dizê-lo sem rodeios. A todos os cristãos, e a cada um em particular, pertence conhecer e julgar a doutrina. Anátema a quem lhe tocar um fio deste direito. Como se dissesse a cada um de seus seguidores: eia, pois, valoroso cristão, tu és mestre de ti mesmo. Despreza tudo que os primeiros cristãos, os bispos e os concílios definiram como verdade. Toma a tua Bíblia, senta em tua saleta e defina tu mesmo teu cristianismo. Procurarei demonstrar, se Deus o consentir, que ao abandonar toda a sagrada tradição, quanto o sagrado magistério, o protestantismo provocou inadvertidamente sua própria dissolução doutrinária e orgânica. E hoje, infelizmente, sob o elástico nome de protestantismo, se abrigam milhares e milhares de seitas doutrinariamente e disciplinadamente discordantes entre si, causando um flagrante escândalo à causa ecumênica e ao desejo expresso de Jesus Cristo para que todos sejam um e o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 20 e 21. Com efeito, sabemos, a própria Bíblia não caiu pronta dos céus. Quem definiu que cada um dos livros que compõem a Sagrada Escritura era de inspiração divina foi o Espírito Santo agindo através da tradição e do magistério católico. Isso são fatos históricos. Quem definiu o cânon completo, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, foi o Espírito Santo através da tradição e do magistério. Quem definiu que o Novo Testamento e o Velho fosse enfeixado em um único volume, dando, portanto, igual valor entre os dois testamentos, foi a tradição e o magistério. Do que viveu a Igreja Católica primitiva durante os primeiros anos de pregação, quando o Novo Testamento ainda não havia sido escrito? Sobreviveu pela tradição e pelo magistério. A própria Bíblia dá testemunho interno da necessidade de uma tradição e de um magistério vivo para interpretá-la e ensiná-la. Transcrevo sobre isto o magnífico comentário do padre Leonel Franca. A própria Bíblia inculca a necessidade do ensino vivo, a importância de conservar a tradição, a insuficiência das Escrituras, que, segundo afirma São João, não encerra tudo o que ensinou o Salvador. João 21, 25. Jesus Cristo nunca mandou aos seus discípulos que folheassem um livro para achar a sua doutrina. Mandou, pelo contrário, aos fiéis que ouvissem aos que ele mandara pregar. Quem vos ouve, a mim ouve. Se alguém não ouvir a igreja,
seja considerado como infiel e publicano, isto é, não pertencente à minha igreja. Se alguém não vos receber, nem ouvir vossas palavras, saindo da casa ou da cidade, sacudi até o pó dos sapatos. Pai, oro não só por estes, mas por todos os que hão de crer em mim, mediante sua palavra, a fim de que sejam todos uma coisa só. Foi Jesus ainda quem prometeu o seu Espírito de verdade, a sua assistência espiritual, todos os dias, até a consumação dos séculos, para que os apóstolos, vivendo moralmente em seus sucessores os bispos, continuassem até o final dos tempos a ensinar sempre tudo o que ele nos mandou. Eis, meus caros leitores, o que diz a Bíblia. Fonte Padre Franca Leonel, 1958. Quando se fala de magistério, evidentemente se fala do magistério legítimo, constituído por Jesus Cristo, o qual prometeu assistência especial e infalível até o final dos tempos. Recebei o Espírito Santo, eu estarei convosco até o final dos tempos. Hoje, qualquer um se atribui a si mesmo o título de bispo e sai por aí a fundar seitas e pregar doutrinas. Evidentemente, este não é um magistério legítimo. O indivíduo que a si mesmo se premia com o título de bispo nada mais é que um mentiroso sacrílego. Os próprios apóstolos ensinaram a exaustão a respeito da necessidade da sagrada tradição e do magistério legitimamente constituído. Vejamos São João, em suas últimas 2 epístolas, dizer expressamente que não quis confiar tudo por escrito, mas havia outras coisas que comunicaria à viva voz. 2 João 12, 3 João 14. O apóstolo São Paulo inculca fortemente a necessidade de uma tradição e um magistério vivo. Estais firmes, irmãos, e conservai as tradições que aprendestes, ou de viva voz. 2 Tessalonicenses 2,15. Que vós aparteis de todos os que andam em desordens e não segundo a tradição que receberam de nós. 2 Tessalonicenses 3,6. O que de mim ouvistes, por muitas testemunhas, ensina-o a homens fiéis que se tornem idôneos para ensinar aos outros. 2 Tessalonicenses 2,2. A Igreja fundada por Cristo, portanto, seria ela a coluna e o firmamento da verdade. 1 Tessalonicenses 15. A Igreja fundada por Cristo, portanto, é maior que a Sagrada Escritura, pois a Igreja é quem a escreveu, a definiu, a interpreta e a ensina. Os primeiros cristãos, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, e já de posse da sagrada tradição e do sagrado magistério, nem pensam ser a Bíblia a única regra de fé. Aqui, por falta de espaço, vou respigar apenas algumas citações da vasta seara dos testemunhos primitivos. Advertia, antes de tudo, as igrejas das diversas cidades evitassem, sobre todas as coisas, as heresias que começavam então a se alastrar e exortava-as a se aterem tenazmente à tradição dos apóstolos. Eusébio, resumindo o ensino de Santo Inácio de Antioquia, martirizado no ano de 107. Antes, exortei-vos a vos conservardes unânimes na doutrina de Deus, pois Jesus Cristo, nossa vida inseparável, é a doutrina do Pai, como a doutrina de Jesus Cristo são os bispos constituídos nas diversas regiões da terra. Clara alusão ao Sagrado Magistério. Santo Inácio, 107, no ano de 107. Sob Clemente, havendo nascido forte discórdia entre os cristãos de Corinto, a Igreja de Roma escreveu-lhes uma carta enérgica,
exortando-os à paz, reparando-lhes a fé, anunciando-lhes a tradição que havia pouco tinham recebido dos apóstolos. Santo Irineu, martirizado em 2002. Em 202. Contra as heresias 3. Aí está claro, a quantos querem ver a verdade, a tradição dos apóstolos manifesta em toda a Igreja disseminada pelo mundo inteiro. Santo Irineu, mártir, contra as heresias. Não devemos buscar nos outros a verdade que é fácil receber da Igreja, pois os apóstolos, a mãos cheias, versavam nela, como em riquíssimo depósito, toda a verdade. Este é o caminho da vida. E se os apóstolos não nos houvessem deixado as Escrituras, não cumpria seguir a ordem da tradição por eles, ensinada aos a quem confiavam a sua Igreja? De nada vale as discussões das Escrituras. A heresia não aceita alguns de seus livros, e se os aceita, corrompe-lhes a integridade, adulterando-os com interpolações e mutilações ao sabor de suas ideias. E se algumas vezes admitem a Escritura inteira, pervertem-lhe o sentido com interpretações fantásticas. Tertuliano, século III. Na mesma obra, assevera que onde estiver a verdadeira Igreja, aí se achará a verdade das Escrituras, da sua interpretação e de todas as tradições cristãs. Jesus Cristo instituiu para a sua única Igreja um magistério verdadeiro, pois disse a Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Mateus 16, 18, 19. E em outro lugar, eu estarei convosco até o final dos tempos. Para os católicos, se Jesus prometeu ficar conosco até o final dos tempos, ele irá cumprir literalmente esta promessa. Se ele disse que a sua Igreja iria se manter firme por todo o sempre, porque as portas do inferno não iriam prevalecer, nós cremos que ele está cumprindo concretamente esta promessa. Pois não é exatamente isto que constatamos na Igreja Católica? 2000 anos de existência ininterrupta. E que constância doutrinária e moral admirável! Quantas perseguições e vicissitudes, e no entanto as portas do inferno não prevaleceram. Parte desta unidade e estabilidade maravilhosa devemos certamente à instituição da sagrada tradição e do sagrado magistério por Cristo e pelos apóstolos. O protestantismo, negando tanto a tradição quanto o magistério, sofre desde os seus primórdios uma desintegração doutrinária assombrosa. Onde Cristo fundou a Igreja Católica sobre a rocha, Lutero e companhia fundaram a Igreja Evangélica sobre a areia movediça da solo escritura e do livre exame. E logo nas primeiras ventanias pôs-se a casa dos reformadores a desabar fragorosamente. Tábuas lançadas aqui e ali, telha lá e acolá, junturas e cacos em todas as direções. As divisões e subdivisões do protestantismo desafiam hoje a paciência dos mais abnegados dos estatísticos. Vejamos como, no princípio deste século, o reverendíssimo padre Leonel Franca já chamava a atenção para este fato, descrevendo lucidamente o processo de desagregação doutrinária do protestantismo, baseado no método da sola escritura e do livre exame. Na nova seita, o protestantismo, não há autoridade, não há unidade, não há magistério de fé. Cada sectário recebe um livro que o livreiro lhe diz ser inspirado e ele devotamente o crê sem o poder demonstrar, lê-o, entende-o como pode, enuncia um símbolo, formula uma moral
E a toda esta mais ou menos indigesta elaboração individual chama cristianismo evangélico. O vizinho repete na mesma ordem as mesmas operações e chega a conclusões dogmáticas e morais diametralmente opostas. Não importa, são irmãos, são protestantes evangélicos, são cristãos. Partiram ambos da Bíblia, ambos forjaram com o mesmo esforço o seu cristianismo. Vejamos alguns exemplos práticos. Um fiel protestante quer mudar de seita. Precisa-se rebatizar? Umas igrejas dizem sim, outras não. Umas admitem o batismo de criança, outras só de adultos. Umas admitem a aspersão, infusão e imersão. Aquela outra só imersão. E mesmo há grupelho que só admite batismo em água corrente sem cloro. Aqui e ali as fórmulas de batismo são tão variadas como as cores do arco-íris. Quer o sincero evangélico participar da Santa Ceia? Há seitas que consideram o pão apenas pão, são os pentecostais. Outras que o pão é realmente o corpo de Cristo, luteranos, episcopais e outros. Uns a praticam com pão ázimo, outras com pão comum. Aqui com vinho, lá com vinho e água, acolá com suco de uva. A Santa Ceia pode ser praticada diariamente, mensalmente, trimensalmente, semestralmente, anualmente, ou não ser praticada nunca. Trata-se de ministérios ordenados? Essa seita constitui bispos, presbíteros e diáconos. Aquela só presbíteros e pastores. Ali pastores e anciãos. Lá bispos e anciãos. Acolá presbíteros e diáconos. Outras não admitem ministro nenhum. Umas igrejas ordenam mulheres, outras não. E por aí atiram os evangélicos em todas as solfas quando o assunto é ministério ordenado. Após a morte, o que espera o cristão? Pode ser um crente questionar seu pastor sobre isso? E as respostas colhidas entre as denominações seria tão rica e variada quanto a fauna e a flora. Há pastor que prega que todos estarão inconscientes até a vinda de Cristo quando serão julgados. Outros pregam arrebatamento, sem julgamento. Outros, uma vida bem-aventurada aqui mesmo na terra. Aqueles lá doutrinam que após a morte já vem o céu e o inferno. No outro quarteirão se ensina que o inferno é temporário. Opinam alguns que ele não existe. E tantas são as doutrinas sobre os novíssimos quanto os pastores que a pregam. Está cansado o fiel da esposa da sua juventude? Não tem importância. Sempre encontrará uma seita a lhe abrir risonhamente as portas para um novo matrimônio. E de vez em quando não aparece um maluco aqui e ali aprovando a poligamia? Lutero mesmo admitiu tal possibilidade. Confesso que não posso proibir, tem alguém muitas esposas. Não repugna as escrituras. Não quisera, porém, ser o primeiro a introduzir esse exemplo entre cristãos. Lutero, na sua carta De Weit, Berlim, 1825 a 1828. Não há uma pesquisa nos Estados Unidos que demonstra que entre os critérios para um evangélico escolher sua nova igreja está o tamanho do estacionamento? Eis o que é hoje o protestantismo. Vejamos neste passo a afirmação de Krog Tonin, famoso teólogo protestante norueguês convertido ao catolicismo, que no século passado já afirmava: quem trará à nossa presença uma comunidade protestante que está de acordo sobre um corpo de doutrina bem determinado? Portanto, uma confusão é a regra mesmo dentre as matérias mais essenciais, diz ele. Mas o próprio Lutero, que saiu-se no mundo com esta novidade da sola Escritura, viveu o suficiente para testemunhar e confessar os malefícios que estas doutrinas iriam causar pelos séculos afora. Este não quer o batismo, aquele nega os sacramentos. Há quem admita outro mundo entre este e o juízo final. Quem ensina que Cristo não é Deus.
Uns dizem isto, outros aquilo. Em breve serão tantas as seitas e tantas as religiões, quantas são as cabeças. Fonte Luthers Weimar, século XVIII. Um outro trecho selecionado prova que o patriarca da Reforma tinha também, de quando em quando, uns momentos de bom senso. Se o mundo durar mais tempo, será necessário receber de novo os decretos dos concílios católicos, a fim de conservar a unidade da fé contra as diversas interpretações da Escritura que por aí correm. Carta de Lutério a Zwinglium, tomo 4, página 289. Gostaríamos de terminar lembrando que o Pontífice é o vigário de Cristo na Terra e, portanto, o primeiro servidor da verdade da fé. Conhecendo o ensinamento de Cristo, ninguém em nome do magistério, nem mesmo o Santo Padre, poderá se desviar daquele ensinamento com uma declaração doutrinal ou práticas pastorais que ignoram a verdade. Salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.